Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos ao Clube do Livro, o livro que estamos lendo, o ciclo original do Dr. Fernando Bastos, e hoje capítulo 22, Evolução do Estresse, da Era Primitiva à Modernidade e as Consequências para a Saúde. Lohane. Bom dia, pessoal. Bora lá para mais um dia, né? Mais um dia de aprendizagem. As pressões do mundo moderno têm intensificado a prevalência do estresse crônico, causando aumento significativo nas complicações relacionadas à saúde. Nossa experiência com o estresse mudou profundamente ao longo dos séculos, migrando de ameaças físicas imediatas enfrentada por nossos antepassados para um estado contínuo de estresse psicológico gerado pelo ritmo frenético de nossa sociedade moderna. O estresse nas antigas sociedades. Em eras primitivas, a vida era marcada por lutas pela sobrevivência diante dos perigos tangíveis, como batalhas, predadores ou escassez de alimentos. A resposta ao estresse naquela época se dava por meio do mecanismo de luta ou fuga, uma reação fisiológica que preparava o organismo para enfrentar ou fugir da ameaça. Assim que o perigo passava, o corpo retornava ao estado de repouso. Esse tipo de estresse, apesar de intenso, era episódico e paradoxalmente, teve papel importante na sobrevivência e evolução da espécie humana. A resposta fisiológica ao estresse aumentava a performance física e mental diante dos desafios, contribuindo para a adaptação ao meio. A transformação do estresse na era moderna. Com o avanço da civilização e o surgimento de sociedades mais complexas, o tipo de estresse vivenciado se transformou. O estresse crônico causado por ameaça menos palpável e mais persistente tornou-se uma constante na vida humana. A urgência por resultados, o ritmo acelerado das atividades, a pressão no trabalho e exigências sociais são exemplos de estressores crônicos que caracteriza a era moderna. Esse estado contínuo de alerta não permite que o corpo retorne ao seu estado de repouso, gerando uma sobrecarga que desencadeia uma série de problemas de saúde. Estudos recentes têm associado o estresse crônico a uma variedade de doenças, incluindo doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes tipo 2, depressão e transtorno de ansiedade. A lista de condições relacionadas ao estresse crônico é longa e atinge, além da saúde física, saúde mental e o bem-estar geral. Burnout, a consequência extrema do estresse crônico. O estresse é uma resposta biológica que tem sido parte integrante da evolução humana. Acelerou nossa resposta aos perigos, fortaleceu nossa sobrevivência e moldou nossa capacidade de adaptação. No entanto, em nossa sociedade contemporânea, acelerada e orientada para resultados, a exposição frequente e prolongada ao estresse pode provocar problemas de saúde significativos. Um fenômeno relacionado ao estresse crônico que tem recebido atenção considerável na literatura científica é o burnout, caracterizado por exaustão física e mental, despersonalização e diminuição do desempenho, geralmente resultante de condições de trabalho estressantes. Melamed et al.
conduziram um estudo associado ao burnout, ao risco aumentado de doença cardiovascular, sugerindo que o estresse crônico e a inflamação sistêmica, ambos componentes do burnout, podem estar entre os caminhos causais para doenças cardiovasculares. Além disso, Tocqueville et al. Encontraram uma relação entre burnout e elevação de biomarcadores de inflamações, tais como proteína C reativa e fibrinogênio, indicando uma possível ligação entre burnout e doenças crônicas como as cardíacas e diabetes. Em termos de saúde mental, o burnout tem sido associado a uma série de problemas psicológicos. Aloha et al. Descobriram que indivíduos com burnout tinham maior probabilidade de apresentar sintomas depressivos. Uma conclusão semelhante foi alcançada por Bianchi et al. Em sua revisão, que apontou para uma sobreposição significativa entre burnout e depressão. Em uma revisão sistemática abrangente, Salvagione et al. Exploraram as consequências físicas, psicológicas e ocupacionais do burnout. Seus resultados indicaram que ele está associado a uma variedade de problemas de saúde, desde doenças cardiovasculares e psiquiátricas até dores musculoesqueléticas, problemas gastrointestinais, doenças respiratórias, distúrbios do sono e dores de cabeça. No entanto, o estresse não é inerentemente prejudicial, de fato. O estresse episódico ou agudo pode ser benéfico para o corpo. Dabar apontou que o estresse agudo pode melhorar a função imunológica e, por sua vez, aprimorar a capacidade do corpo de lidar com lesões e infecção. Cohen et al. Sugeriu que a resposta ao estresse pode, em alguns casos, proteger o indivíduo contra doenças ao promover a adaptação ao ambiente. Contudo, é o estresse crônico que se torna um emblema dos tempos modernos, que tende a ter consequências mais prejudiciais para a saúde. A aceleração do ritmo de vida, a pressão constante por resultados imediatos e a conectividade ininterrupta contribuem para um ambiente que propicia o estresse crônico e, por consequência, o burnout. Embora seja inevitável que experimentemos estresse em nossa vida, é vital aprender a gerenciar efetivamente, compreender o impacto que o estresse crônico e o burnout podem ter sobre a nossa saúde. É o primeiro passo para desenvolver estratégias eficazes de enfrentamento e prevenir as doenças a eles associadas. A importância da resiliência e do gerenciamento do estresse. Embora o estresse crônico tenha consequências negativas para a saúde, é importante reconhecer que o estresse é uma resposta normal do organismo e, em algumas situações, pode ser benéfico. A exposição ao estresse moderado pode fortalecer a resiliência, aumentar a capacidade de enfrentar desafios e promover o crescimento pessoal. Pesquisas indicam que a exposição moderada ao estresse pode melhorar a função imunológica, oferecendo certo grau de proteção contra doenças. No entanto, o estresse deve ser gerenciado de forma eficaz para evitar que se torne crônico. Estratégias de gerenciamento de estresse incluem práticas de autocuidado, como alimentação saudável, exercícios físicos regulares, técnicas de relaxamento, meditação e yoga, por exemplo, e tempo de qualidade com famílias, amigos e familiares. Mova-se para gerenciar o estresse.
O exercício, em quase todas suas formas, pode atuar como um alívio para o estresse. Ser ativo estimula suas endorfinas, que gera sensação de bem-estar e ajuda a distrair-se da preocupação do dia a dia. De acordo com a equipe de Mayo Clinic, qualquer forma de exercício, desde aeróbica até yoga, pode atuar como um alívio para o estresse. Mesmo se você não for um atleta ou se estiver fora de forma, um pouco de exercício pode auxiliar significativamente no gerenciamento do estresse. O exercício não apenas aumenta a saúde geral, é um senso de bem-estar, proporcionando mais energia para o dia a dia, mas também tem benefícios direto para o combate ao estresse. Aumenta endorfinas. A atividade física pode ajudar a aumentar a produção desses neurotransmissores que gera a sensação de bem-estar no cérebro, reduz os efeitos negativos do estresse. O exercício pode proporcionar alívio para o corpo ao imitar os efeitos do estresse, como a resposta de luta e fuga. É uma forma de meditação em movimento. Depois de um jogo intenso de tênis, uma longa caminhada ou corrida, ou várias voltas na piscina, esquecemos a irritação do dia, pois nos concentramos apenas nos movimentos do corpo. Melhora o humor. O exercício regula. O exercício regular pode aumentar a confiança, melhorar o humor, ajudar a relaxar e reduzir os sintomas de depressão leve e ansiedade. Também pode melhorar o sono, que é frequentemente interrompido por problemas como estresse, depressão e ansiedade. Antes de começar um novo programa de exercícios, é recomendável consultar um médico, sobretudo se você não tem se exercitado há algum tempo ou tem preocupações de saúde. Lembre-se de começar devagar e aumentar gradualmente o nível de aptidão física. Também é importante fazer o que ama. Qualquer, quase qualquer forma de exercício ou movimento pode aumentar o nível de aptidão enquanto diminui o estresse. O importante é escolher uma atividade que você goste. A persistência é fundamental e estabelecer metas smarts, específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporizadas. E procure um amigo com quem se exercitar. Saber que alguém está te esperando por você pode ser um incentivo poderoso. Lembre-se, o exercício não deve ser encarado como apenas mais uma tarefa em sua lista. Encontre uma atividade que você goste e faça dela parte da sua rotina regular. Qualquer forma de exercício físico pode ajudá-lo a relaxar e se tornar uma parte importante da sua abordagem para aliviar o estresse. Você lê isso aí para nós, por favor? Leio sim. Adote técnicas de relaxamento e mindfulness. As práticas a seguir são exemplos poderosos de como o cuidado com a mente pode ter impacto significativo no gerenciamento do estresse. Cada uma delas pode ser adaptada às necessidades individuais e incorporada à rotina de cada pessoa. Meditação é uma prática antiga que envolve técnicas de foco e concentração para alcançar um estado de relaxamento profundo e tranquilidade. Existem várias formas de meditação, como meditação de atenção plena, mindfulness, meditação transcendental, meditação como mantra, entre outras. A meditação tem sido amplamente estudada e os resultados mostram uma redução significativa nos níveis de estresse. Por exemplo, um estudo publicado em 2016 na revista Psiconeuroendocrinology
mostrou que a prática regular de meditação pode reduzir a resposta inflamatória do corpo ao estresse. Atenção plena é uma prática que envolve focar a atenção no momento presente, aceitando-o sem julgamento. Embora seja um componente chave em muitas atividades do dia a dia, como comer, caminhar ou respirar, pesquisas mostram que a atenção plena pode reduzir o estresse e a ansiedade, além de melhorar o bem-estar emocional e a qualidade de vida. Uma meta-análise uma meta-análise de 2013, publicada no Clinical Psychology Review, sugeriu que a atenção plena é um método eficaz para reduzir os sintomas de ansiedade e depressão. Yoga é uma prática que combina posturas físicas, exercício de respiração, meditação e estilo de vida ético. Sua prática regular pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade, além de melhorar a força, a flexibilidade, o equilíbrio e a saúde geral. O estudo de 2012, publicado no Evidence-Based Complementaries Alternative Medicine, descobriu que a prática regular de yoga estava associada a melhor saúde mental e física. Desenvolva uma dieta equilibrada e saudável. A nutrição ancestral é uma abordagem de alimentação que enfatiza a ingestão de alimentos que estavam disponíveis e era consumido por nossos ancestrais distantes, como frutas, vegetais, nozes, sementes, carnes variadas e ovos. Essa forma de dieta contrasta com a dieta moderna, que com frequência inclui alimentos altamente processados, açúcares refinados e gorduras não saudáveis, conforme já abordado nessas páginas. Estudos sugerem que a nutrição ancestral pode ter vários benefícios para a saúde, incluindo a redução do estresse. Os alimentos consumidos nessa dieta são ricos em nutrientes necessários para a produção de neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina, fundamentais para regular o humor e combater o estresse. A seguir, alguns aspectos da nutrição ancestral que podem ajudar a combater o estresse. Alimentos ricos em ômega 3. Os ácidos graxos ômega 3 encontrados em alimentos como peixes, nozes e sementes de linhaça são conhecidos por sua propriedade anti-inflamatória e pode ajudar a reduzir os sintomas de estresse. O estudo de 2011, publicado na revista Brain Behavioral Immunity, encontrou ligação entre o consumo desse nutriente e a redução dos níveis de ansiedade. Alimentos ricos em magnésio. O magnésio encontrado em alimentos como folhas verdes escuras, nozes e sementes ajuda no funcionamento do sistema nervoso e pode reduzir o estresse. O estudo de 2017, publicado na revista Nutrientes, descobriu que a suplementação de magnésio pode ser eficaz para reduzir o estresse em indivíduos com deficiência desse elemento. Alimentos ricos em vitamina do complexo B. As vitaminas do complexo B, encontradas em alimentos como carnes, ovos, sementes e grãos inteiros, são essenciais para a função cerebral saudável e pode ajudar a reduzir o estresse. Uma revisão de 2016, publicada na revista Nutrientes, sugeriu que a ingestão adequada dessas vitaminas pode contribuir para a resistência ao estresse. É importante notar que a nutrição ancestral não é uma cura milagrosa para o estresse e deve ser parte de uma abordagem abrangente para o gerenciamento do estresse, que pode incluir exercício, técnica de relaxamento e cuidados médicos se necessário. Busque apoio social.
A importância do apoio social no alívio do estresse é bem estudada na pesquisa científica. Ter uma rede de apoio social confiável pode atuar como um amortecedor contra as dificuldades da vida e ajuda a promover melhor saúde mental e bem-estar. Aqui estão alguns aspectos do apoio social que têm sido conectados à gestão do estresse. Compartilhamento de experiência. Compartilhar experiências e sentimentos com amigos, familiares ou um conselheiro pode fornecer uma válvula de escape para o estresse. Um estudo publicado em 2005 na Annual Review of Clinical Psychology descobriu indivíduos que compartilham experiências estressantes com seus pares experimentam menos sintomas do estresse do que aqueles que não compartilhavam. Suporte emocional. O apoio emocional, como palavras encorajadoras ou gestos de afeto, pode ajudar a aliviar sentimentos de estresse. Uma pesquisa de 2008, publicada na revista Court Option in Psychiatry, descobriu que o apoio emocional percebido foi associado a níveis mais baixos de estresse e ansiedade. Interações positivas. Rir e se divertir com os amigos e a família pode promover sentimentos de felicidade e bem-estar, que pode ajudar a combater o estresse. Um estudo de 2015, publicado na revista The Gerontologist, descobriu que interações sociais positivas estavam associadas a menos estresse e depressão em adultos mais velhos. A busca por apoio social não deve substituir as intervenções profissionais de saúde mental, quando necessárias, mas pode ser uma ferramenta poderosa para ajudar a gerenciar o estresse no dia a dia. Estabeleça limites. O estabelecimento de limites pessoais e profissionais é uma habilidade crítica para a saúde mental e física, e isso inclui a eficaz gestão do tempo. Vejam esse tema de modo detalhado. Importância do estabelecimento de limites e gerenciamento do tempo. O estabelecimento de limites permite-nos comunicar de modo objetivo as nossas necessidades e expectativas, evitando sobrecargas que possam levar ao esgotamento e ao estresse crônico. Um artigo de 2020 na revista International Journal of Environmental Reserve and Public Health mostra que as pessoas que têm dificuldade de estabelecer limite no trabalho tendem a experimentar mais conflito entre a vida profissional e a pessoal, o que pode levar a um maior nível de estresse e esgotamento. Começa-se por entender e reconhecer as próprias necessidades e limites pessoais. Isso implica saber quando e como dizer não e sentir-se confortável fazê-lo. Também requer uma comunicação objetiva e assertiva das nossas necessidades para os outros. Quanto ao gerenciamento do tempo, envolve a organização de tarefas por prioridade e a alocação adequada do tempo para cada uma delas. Isso pode incluir o uso de ferramentas e técnicas de gerenciamento do tempo, como lista de tarefas, calendário ou métodos como a técnica Pomodoro. Os estresse faz parte da vida humana e nosso entendimento de sua formas e efeitos tem evoluído ao longo do tempo. No mundo moderno, o estresse crônico se tornou uma questão de saúde pública, sendo associada a uma variedade de doenças físicas e mentais. No entanto, com a adoção de estratégias eficazes de gerenciamento de estresse, é impossível mitigar seus impactos prejudiciais e promover um estilo de vida mais saudável e equilibrado. Isso inclui a prática regular de exercícios físicos, técnicas de relaxamento e mindfulness, dietas equilibradas, apoio social,
sono de qualidade e capacidade de estabelecer limites. Aprender a gerenciar efetivamente o estresse não apenas melhora a qualidade de vida de uma pessoa, como também pode prolongar a sua longevidade. Quando o estresse é mal administrado ou ignorado, ele pode levar a complicações de saúde como doenças cardíacas, pressão alta, diabetes, obesidade, sistema imunológico enfraquecido e problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade. O ambiente atual, com a constante conectividade digital, expectativa de trabalhos elevada e a pressão da sociedade para atender a certos padrões, muitas vezes aplicada a sensação de estresse nas pessoas. Aplica, né? Por isso, nunca foi tão importante aprender e praticar técnicas de gerenciamento de estresse. A educação sobre o estresse e suas consequências é o primeiro passo. Reconhecer os sintomas de estresse e aceitar que precisamos de ajuda é crucial. Além das estratégias mencionadas, buscar terapia ou aconselhamento pode ser extremamente benéfico para algumas pessoas. Outras atividades, como passar tempo na natureza, meditar, praticar hobbies e se desconectar das redes sociais, periodicamente também têm mostrado ser eficaz na redução dos níveis de estresse. Por fim, é essencial lembrar que o estresse é uma reação natural do corpo e, em algumas situações, pode até ser benéfico, nos preparando para enfrentar desafios. O problema surge quando ele é contínuo e não gerenciado. Por isso, devemos sempre buscar equilíbrio, ouvindo o nosso corpo e mente e tomando medidas proativas para garantir o bem-estar físico, mental e emocional. Ah, para não esquecer, pode ler aí, Dani. Evolução do estresse. Compreender a evolução do estresse de resposta para as ameaças físicas a um estado crônico na sociedade moderna é essencial, a fim de lidar com seus efeitos e tomar medidas preventivas. 2. Estresse nas antigas sociedades. O estresse estava relacionado a ameaças palpáveis e desencadeava respostas úteis para a sobrevivência, demonstrando como esse mecanismo pode ter funções adaptativas. 3. Estresse na era moderna. No mundo moderno, o estresse crônico relacionado às pressões psicológicas tem implicações significativas para a saúde física e mental, exigindo estratégias de gerenciamento eficaz. 4. Burnout como extremo. O burnout é uma consequência extrema do estresse crônico, levando à exaustão e afetando negativamente a saúde. É importante reconhecer os sinais de burnout e buscar ajuda quando necessário. E 5. Gerenciamento do estresse. Estratégias eficazes de gerenciamento do estresse, como exercícios, técnica de relaxamento, nutrição adequada e apoio social, são fundamentais para uma vida saudável e equilibrada. O autocuidado é essencial. Finalizamos o capítulo 22. Muito legal. Como que você lida com o estresse? Lidar com o estresse é um tema bem complexo, né, Dai? Porque, tipo assim, na sociedade que a gente vive hoje, atualmente, a gente sempre tá o tempo todo sendo distraído, ou sempre estamos mudando o nosso foco, né? O tempo todo estamos sendo, como se diz, lotado de informações, o tempo todo recebendo as informações, o tempo todo a agitação, né, da vida moderna. Mas no meu, assim, para mim,
lidar com o estresse requer, né, tirar um tempo ali, pelo menos, para você pensar. Geralmente, quando estou bem agitada, que é bem difícil, eu sou uma pessoa bem calma, mas quando eu estou bem agitada, estressada com alguma coisa, principalmente com o trabalho, eu tiro um tempo, eu paro de fazer aquilo que eu estou fazendo e tiro um tempo. Sei lá, eu tomo um banho, ou eu ando um pouco, ou eu vou me exercitar, faço alguma coisa para sair daquilo que eu estava fazendo e que não seja alguma coisa que vai me estressar novamente. Então, eu gosto de fazer alguma coisa que me desconecta daquele problema ali, para mim depois voltar ao foco e conseguir resolver. O estresse, ele às vezes acaba fazendo a gente perder um pouco a noção, né, de algumas coisas. Eu falo assim porque eu estava fazendo uma pesquisa aqui sobre esse tal de esse termo burnout, burnout, né? Que ele Burnout. é um síndrome de um estresse crônico, né? E ele é como se fosse a evolução maior do estresse, né? Que traz um esgotamento físico, emocional, enfim, né? E tem diversos sintomas. Então, aqui na pesquisa que eu estava fazendo sobre, porque eu não conhecia esse termo, síndrome síndrome de estresse crônico, eu não conhecia. Mas aqui ele fala assim do esgotamento, né? E muitas pessoas da nossa sociedade, até mesmo às vezes a gente se encontra nessa situação de esgotamento mental mesmo, precisando de um tempo para colocar nossas ideias em lugar. E nesse capítulo 23, 22, né? No capítulo 22, ele mostra aqui pra gente os caminhos, né? Que a gente pode fazer para reduzir. É tirar um tempo para si, exercitar, ter uma boa alimentação, fazer alguma coisa que goste. Hoje em dia, muitas pessoas faz coisas, vamos supor, um exercício, uma caminhada, não é porque gosta, é para cumprir um checklist ali, para cumprir uma, uma obrigação. E às vezes, em vez disso desestressar, faz estressar mais ainda, levando a um estresse mais profundo, conduzindo aquele estresse crônico, né? E e quando a gente está nesse nível de estresse, o melhor a melhor coisa a se fazer é exatamente o que o livro fala, né? Tirar um tempo para si, tirar um tempo para fazer aquilo que realmente gosta, conversar com a família, se é isso que vai te desestressar, conversar com um amigo, ou até mesmo conversar com Deus, se você não tem amizade com ninguém, ou cantar uma coisa que eu gosto muito também é de ouvir hino, quando eu estou muito estressada, colocar um hino, eu gosto muito de ouvir música. Aquilo lá faz com que aquela sobrecarga que está no meu corpo saia, entendeu? Se dispersa. Então, se você está muito estressado, faça alguma coisa que realmente você gosta, vai tirar esse fardo, esse peso emocional, esse estresse diário de cima de você. E é isso. Top, top, top. É isso mesmo. Eu também tenho as mesmas estratégias. Para mim, treinar ajuda muito. Na verdade, é meu remédio, né? Eu gosto muito de treinar não só para manter o meu corpo, forma, mas porque eu sinto muito melhor depois da sensação do treino concluído. Me ajuda a desestressar muito. Eu adoro me exercitar e sentir que ali eu me descarreguei, sabe? Eu gosto. Também gosto de cantar.
Eu tenho que voltar com as práticas meditativas, porque tem momentos que a gente só quer o silêncio, né? O silêncio, ele é um remédio. Ele é um remédio para a alma, ele é um remédio para interromper os pensamentos, né? O livro Atos Atômicos fala: pensamento gera sentimento, que gera ação, que gera resultado. Eu gosto muito de repetir isso. E às vezes a gente fica focando no fruto do problema. E a gente esquece que por trás do problema tem a causa raiz. E muitas vezes, só de você fazer silêncio, trabalhar no pensamento, você já está se curando, se medicando, prevenindo, né? Não é só depois que aconteceu, é antes de acontecer. É uma prevenção. Então, eu gosto de me exercitar, eu gosto de cantar. Eu praticava o silêncio, né, de uma forma de meditação, principalmente na parte da manhã, ou nos momentos, né, porque a vida moderna, realmente, ela, ela pede muito da gente, principalmente se você usa rede social. Se você usa rede social, o tempo todo você está bombardeado por informações, conteúdos que fica te tirando ali a sua paz. Você fica estressada mesmo, porque é uma autocobrança que a gente tem bastante de nós mesmos. A gente é muito boa com as outras pessoas, mas com a gente é meio carrasco, né? A gente acha que já era para ter feito. Às vezes não é o tempo, mas a gente acha que tinha que ter feito, que a nossa técnica ou a nossa forma de lidar com as coisas não é a melhor, que a do outro é. Só que, na verdade, tudo é processo. E você ter um momento de silêncio, acalmar as vozes internas, é muito importante porque você começa a ter a clareza. Por isso que eu gosto muito do jejum, principalmente quando ele ultrapassa as 24 horas. Porque quando eu estou ali entre as 12 e as 24, ainda existe barulho. Depois das 24 horas, o silêncio abafa o barulho, as vozes internas, e eu consigo ter mais foco, eu consigo ouvir o que eu não estou ouvindo, e eu consigo ficar muito mais equilibrada, calma. Então, assim, para mim, o jejum, ele é muito mais que uma ferramenta para emagrecimento, para cura, mas para gerenciar estresse, emoções, para calar as vozes internas. Esse é o meu ponto, essa é a forma que eu lido, né? Lido com estresse. E é isso, gente. Esse livro, ele, para quem não sabia, né, lidar com o estresse, ele trouxe muitos ensinamentos aqui, muitos insights que, se você quiser, você pode colocar em prática, né? Você pode colocar em prática no seu dia a dia. O importante é você sair do barulho e acalmar as vozes, seja lá como, seja pegando seu tênis, correndo, seja fazendo um exercício, seja entrando dentro do carro, ligando um som bem alto e cantando e colocando aquilo para fora e se expressando, porque a energia, ela passa por você, ela trabalha em você, mas ela precisa sair de você, porque tudo que passa por você e fica em você fica disfuncional. Disfuncional gera doenças, né? Pessoas que guardam para si, elas só absorvem, mas elas não colocam para fora. A natureza é o dar e o receber. Você recebe e tem que colocar para fora. Você respira, você inspira. As árvores recebem oxigênio, recebem o gás carbônico e liberam o oxigênio. Enfim, tudo que você for observar tem um processo de dar e receber. Da mesma forma, devemos olhar a natureza,
aprender com ela e colocar ela também em prática na nossa vida. Então, nada de coisa parada, sentimento parado, estresse parado, ficar preso em desafios. Os desafios são para nos ensinar, para a gente passar pelo processo, para a gente aprender e sair dele, não para ficar nele. Então, entendendo isso e entendendo que existem técnicas para você aprender a lidar, porque não adianta ficar preso no estresse, não adianta ficar preso na dor, não vai resolver, não vai resolver se encolher, não vai resolver você ficar ali, mas vai resolver você respirar, né? Você ter controle de você diante daquela situação para você sair bem melhor e com um aprendizado. É É isso, verdade. foi maravilhoso o capítulo de hoje. Já estamos concluindo praticamente aí a nossa leitura, né? Deixa eu verificar aqui. Nós temos só mais dois, o 23 e o 24. Então, amanhã a gente lê as cinco casas, capítulo 23, e finalizamos na, na próxima, no 24. Então é É, isso, pessoal. Muito obrigada e parabéns por ter ficado com a gente até aqui, até agora. Se você ficou, provavelmente você aprendeu muitas coisas aqui nesse livro de alimentação, a sono, a estresse, a suplementação, como que era o estilo de alimentação dos nossos ancestrais. Vocês até agora aprenderam muitas coisas, não só de alimentação para a vida, né? Para a vida. O livro citou aqui até sobre metas smarts, que são técnicas que a gente usa para a gente planejar, para a gente saber onde a gente está, são marcadores, né, de crescimento. Então, maravilhoso mesmo. E aí a gente finaliza essa semana, né, com os dois últimos capítulos. verdade. Endai, só antes de finalizar aqui, contar uma situação de estresse extremo que eu vivi, que talvez possa servir também para algumas pessoas, mulheres principalmente, que estão passando por isso ou que vão passar. É, quando o meu filho nasceu, eu passei por um estado de estresse muito intenso. Primeiro, porque foi uma novidade, né? Mãe de primeira viagem, tudo novo. E segundo, porque eu a adaptação, né? Porque para a gente é uma adaptação, foi bem um processo bem tenso que demorou bastante, né? Cerca de praticamente quase um ano. E E também sem contar com a cobrança minha comigo mesmo, porque eu sempre trabalhei, então para mim ficar o resguardo, a parada foi um absurdo para mim, eu acho que foi o ponto mais difícil pós-nascimento do meu filho, foi o resguardo, ficar assim, não parado 100%, mas você ter que se resguardar. Foi uma parte muito difícil, mas assim, o que mais foi estressante, o que mais mexeu comigo foi que o meu filho ficou várias noites sem dormir, dos 6 meses, na verdade, dos 3 meses aos 6 meses, quase 3 meses, à noite era muito difícil de dormir, porque ele começou a ter salto de desenvolvimento. Então, durante a noite, ele acordava gritando, chorando, e às vezes eu não dormia, olhando para ele, meio assustada, com medo, porque aquilo lá era novidade, né? E quando amanhecia o dia, em vez de eu descansar, porque passei a noite inteira acordada, eu me cobrava que eu tinha que levantar, eu tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. E aquilo estava me causando um estresse tão grande. Eu não conseguia, para mim, tava
assim, aquele estresse no auge, sabe? Quando você tá muito estressado. E a cobrança é minha comigo mesmo. Nossa, você não pode dormir. Você tem que fazer isso. O seu filho vai depender de você durante o dia. E assim, eu não pedia favor a ninguém, porque para mim eu tinha que passar por aquilo, né? E eu tinha que passar sozinha mesmo. Aí um dia, foi quando tudo mudou, um dia, meu esposo sempre falava, deixa eu ficar com o nosso filho durante o dia para você dormir, porque ele via que eu não dormia. Aí eu não queria deixar, não, é minha obrigação, deixa comigo. Aí um dia eu estava extremamente cansada, exausta, e aquilo estava refletindo, né, na minha vida durante o dia. Eu estava com energia muito baixa. E aí um dia a minha irmã foi e falou assim para mim: "Olha, Lohane, não tem nada a ver você dormir e você descansar". E aí a gente começou a conversar sobre sono, né? Porque eu estava muito cansada, muito exausta. Aí ela pegou e falou assim para mim: "Ó, se você ficar afastando as pessoas de fazer certas coisas para você, se você ficar mantendo, quando você realmente precisar, essas pessoas não vai estar lá para poder fazer. Então, você tem que pegar essa rede de apoio que está te apoiando e você tem que abraçar, porque esse momento não é só seu, né? Esse momento é de todos nós que está ao seu lado. E aí, depois de ouvir a conversa de uma pessoa com já experiência, com já tido passado pela mesma coisa que eu percebi que eu estava sendo egoísta comigo mesmo, porque eu estava fazendo meu corpo entrar num estresse absurdo, porque eu queria carregar tudo só nas minhas costas. E aí, depois desse dia, eu comecei a descansar, né, nas horas que eu podia. Sempre eu deixava o meu filho com o meu esposo, ou eu deitava junto com o meu filho na hora que eu não estava mais aguentando fazer nada, ou quando alguma das minhas irmãs ia lá, eu deixava ele para mim poder descansar. Então, assim, isso mudou tudo, né? E hoje em dia, com tanta cobrança, né? As redes sociais mostrando uma vida que aparentemente é perfeita, é uma vida linda, maravilhosa, às vezes a gente se cobra a ter resultados igual às pessoas que estamos acompanhando, né? A famosa comparação. Queremos nos comparar a pessoas e viver da forma que elas vivem, mas sem saber que a gente, cada pessoa tem o seu tempo, né? Então, o conselho que eu dou hoje para você, talvez que está sendo mãe agora, ou você que está passando por um estresse absurdo, olha para o lado, né? Olha para quem está perto de você, para quem está tentando te ajudar há muito tempo e você está ignorando. Talvez, se você abrir esse espaço e deixar a sua rede de apoio te apoiar verdadeiramente, abraçar esse apoio, talvez você não vai ficar tão estressada, tão exausta, tão cansada igual você tá. Então, você não precisa resolver tudo sozinho. E foi isso que eu aprendi. E esse livro me fez reviver exatamente esse momento que eu me recordei, né? Que foi algum tempinho atrás, mas que eu precisava, talvez se eu tivesse lido isso ou ouvido isso antes, eu não teria passado tanto tempo me forçando sozinha. E foi isso. Foi um aprendizado. E essas minhas últimas contribuições. Eu agradeço vocês que chegaram até aqui. Foi muito bom mesmo. E estamos já finalizando já também. Faltam só 2 capítulos e finalizamos. Nossa, que legal, hein? Obrigada, Lu, pelas suas contribuições. Com certeza, bate com muita gente que está passando, né, por esses mesmos pontos aí, às vezes não entende porque não consegue fazer um exercício, porque não consegue emagrecer, porque fica nesse ciclo de culpa e vitimismo, né?
Ou uma hora eu tenho culpa, ou eu sou vítima, ou outra hora eu estou procurando um culpado, e que é um ciclo sem fim. Mas isso é real, né? A gente precisa ter leveza, leveza na vida, né? A Bíblia fala que a gente tem que ser como crianças, né? As crianças são leves. A gente fica colocando muito peso nas coisas. E Verdade. se você... Ontem eu estava vendo um vídeo do Super Nutridos, que fala sobre, se eu não me engano, é estresse também, a alimentação, falou sobre sono, que existe dois conselheiros que a gente sempre tem que buscar dentro de nós o conselho. Primeiro é você de 8 anos, porque lá vai ter a leveza, e você de 80 anos, porque lá vai ter toda a experiência e essa experiência do que você fez, o que você deixou de fazer. Então, devemos olhar sempre para esses dois conselheiros dentro de nós, a criança de 8 e o idoso de 80. Já deu aqui 7 horas. Muito obrigada, pessoal, por ter nos acompanhado até aqui, tá bom? Eu aguardo vocês, nós aguardamos vocês amanhã no penúltimo capítulo do nosso livro. Um beijo grande para vocês e que vocês tenham uma semana maravilhosa e até amanhã. Tchau, Tchau, tchau. tchau, pessoal. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.